Pronto, reiniciando essa live, mais uma vez, bom dia, né? Vamos começar de novo, espero que agora esteja fluindo. Já aproveita que a gente começou uma live nova e compartilha o link novo. Às vezes você mandou o link antigo para as pessoas e aí as pessoas não conseguem compartilhar. Então, por favor, quando for compartilhar, já compartilha o link novo. Aí, ó, melhorou. Entraram até mais pessoas. Já escreve aí nos comentários, quarto passo. Fizemos um destemido, minucioso inventário acerca de nós mesmos. Hoje tem 2 dias limpa. Legal, Vir Flore. Fizemos um destemido e minucioso inventário de nós mesmos. Por que nós temos que fazer isso? Por que destemido? Por que minucioso? Por que inventariar? Olá, passando para parabenizar a todos. Parabéns, meu lindo, 60k. Valeu, Cris, tamo junto, meu lindo. Estou no 7º mês, que bacana. 2 dias, parabéns, é a mesma coisa que 10 anos, é isso aí. É isso mesmo. Vamos lá, escreve aí nos comentários, quarto passo. Vamos fazer um inventário juntos aqui hoje. Escreve aí, quarto passo. Fizemos um destemido e minucioso inventário de nós mesmos, inventário pessoal, inventário moral. Quem sou eu? Legal, Juliane, 12 horas, tá ótimo, é o começo. 30 anos, 3 anos, 7 meses, 28 dias, que bacana. 2 dias. Tô gostando de ver essa galera começando recuperação, ó, parabéns. Só recapitulando, né? Nós já falamos aqui, primeiro passo, admitimos que somos impotentes perante as drogas, o álcool e a nossa vida se tornou incontrolável. Segundo passo, viemos acreditar em um poder maior que nós, que poderia nos devolver a sanidade. Terceiro passo, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados do poder superior, como nós o compreendíamos. E hoje, quarto passo, coloca aí nos comentários, quarto passo. Fizemos um destemido e minucioso inventário de nós mesmos. Inventário, ó. Inventário, anotar tudo aquilo que eu puder levantar a respeito de mim. Bacana, ó, vou até fixar aqui, quarto passo. Fizemos um destemido e minucioso inventário moral de nós mesmos. Fizemos um destemido e minucioso inventário de nós mesmos. Legal. Por que inventariar? Por que levantar informações a meu respeito? Por que olhar para dentro de mim? O que eu estou buscando com o quarto passo? Por que é importante, depois de se entregar, depois de decidir entregar, igual nós fizemos ontem, no trabalho do terceiro passo, por que agora eu vou olhar para dentro de mim? O que eu estou buscando? Esse tratamento é para a vida toda. Conheci um amigo que estava 22 anos, limpo, cara médico renomado e recaiu depois de 22 anos. Tem nada garantido, pessoal. 22, 30, 40, 50, tem nada garantido, é só por hoje. E é gostoso viver só por hoje. Um destemido, minucioso inventário de nós mesmos, para quê? Para isso não acontecer, 22 anos de sobriedade e o companheiro acabou recaindo. O colega do companheiro ali, ó, que já era médico, renomado e tudo mais. Então, no quarto passo, eu vou inverter o meu olhar. Como assim, Remes? Explica melhor inverter o meu olhar.
ao invés de olhar para tudo e para todos, conhecer todo mundo, ver defeito em todo mundo, ver qualidade só nas pessoas, sempre tá falando das pessoas, sempre tá observando algo em alguém, eu faço o caminho inverso no quarto passo. Eu esqueço das pessoas de fora e eu volto a olhar para dentro de mim. Por quê? Porque a recuperação não está do lado de fora. A sobriedade não se encontra fora de mim. Eu tenho que buscar essa sobriedade lá dentro. E como que eu faço isso? Olhando para dentro de mim. Quem sou eu? Você pode fazer essa pergunta aí? Escrevam aí, ó. Quem sou eu? Eu posso dizer que dessas 55 pessoas que estão aqui, quase 60 pessoas que estão aqui, nem 10 talvez se conheçam da forma que poderiam ou deveriam se conhecer. Autoconhecimento. Exatamente, Magda. Quem sou eu? Como sou eu? O que eu tenho feito? Quais as minhas características? Quais os meus defeitos? Quais as minhas qualidades? O que eu tenho que dá para aproveitar e o que eu tenho que eu preciso tirar o quanto antes que está fazendo mal? Quem sou eu? O quarto passo ele tem uma perguntinha. Quem sou eu? É olhar para dentro de você. É voltar o olhar para o interior. Por que que eu uso droga, gente? Por que que eu bebo? Por que que eu faço mal para mim mesmo? Por que que já tem mais de 10 anos que eu sei que a droga me faz mal e eu ainda assim fico um tempo sem usar, uso de novo. Fico um tempo sem usar, uso de novo. Por que que tem tanto tempo que eu vejo o álcool me prejudicando, prejudicando minha família, prejudicando meu trabalho, prejudicando minha saúde, prejudicando tudo, e eu ainda assim busco algo autodestrutivo? Por quê? Essas perguntas, elas só serão respondidas após quarto passo, após olhar para mim. Quando eu olhei para dentro de mim na primeira vez, por que não fez o terceiro passo? Fiz ontem, meu lindo. O terceiro passo foi ontem. E a live está postada. É só ir lá no vizinho procurar lá que o vídeo já está lá. A live de ontem com o terceiro passo. Por que que eu me saboto? Por que que eu faço algo para me prejudicar? Quais são as crenças que eu carrego? O que que eu cresci acreditando? Isso tudo é importante no processo de recuperação. Aonde é o vizinho? É lá no YT. E o é lá mesmo. Lá no YouTube. É porque não pode ficar falando aqui, porque dá conflito entre as redes. Então, quem sou eu nesse processo? Quando eu olhei para dentro de mim, primeira vez, meu primeiro quarto passo, quando eu peguei uma folha em branco, uma caneta e comecei a escrever, primeira coisa que me veio, dentre muitas coisas que eu escrevi, cara, eu fiz uma lista enorme no quarto passo. Eu escrevi coisa pra caramba. Mas a primeira coisa que eu escrevi foi super protegido e mimado. E eu gostava disso. Eu gostava de ser mimado, eu gostava de ser super protegido, eu me vitimizava, eu manipulava através da vitimização. Alguém se identifica com isso, com esse comportamento? Vamos trabalhar aqui a interação. Eu, como um filho super protegido, o filho da mamãe, o filho do papai, né? Eu era tratado como um nenenzinho. E eu sabia disso. Eu sabia onde. Cheguei agora de paraquedas. Onde acho todos os passos? Ô, meu lindão,
Os vídeos com os passos estão gravados. A gente está no quarto hoje, tá? Mas todos eles estão gravados lá no YouTube. Vou falar, não tem como não falar. Depois vocês procuram lá, mas assistam a live de hoje, depois vocês vão acessar lá. Voltando aqui. Eu sabia manipular minha mãe, eu sabia manipular meu pai, eu sabia manipular minha família, eu me vitimizava, eu gostava de ser super protegido, eu gostava de ser mimado. Mas gostava através do auto-engano, porque eu achava que aquilo ali era bom. Eu achava que eu estava ganhando, manipulando, ganhando, me vitimizando. Então, eu fazia chantagem emocional. Também identifico com isso também. Já tive fase de delírio de grandeza, delírio de onipotência, me achar melhor que as pessoas. Só que a adicção, né, ela é tão complexa, são tantos fatores, que em alguns momentos eu era o bonzão, o bonitão, o poderoso, o chefão de todas as coisas. Só que quando eu queria algo que me era negado, eu me vitimizava. Eu infantilizava, eu era o nenenzinho, eu era o frágil, eu era o que era injustiçado. Eu me vitimizava em alguns casos e me super empoderava em outros. Sabe? A adicção ativa, né, o rei bebê, isso mesmo, tô gostando de ver vocês interagindo e trazendo exatamente o que eu tô falando. Rei bebê, egocêntrico. A minha necessidade é que vim em primeiro lugar. No sentido de que, olha, o que precisar fazer para enganar todo mundo, conseguir minha substância e usar em paz, eu vou fazer. Então eu vou enganar, eu vou mentir, eu vou me vitimizar, eu vou chantagear, eu vou ameaçar. Tudo isso me veio à tona quando eu trabalhei o quarto passo. Por quê? Porque antes do quarto passo eu negava isso. Não sou infantil, não sou egocêntrico, não sou manipulador. Eu sou um coitadinho, vítima, dodóizinho, doente. No quarto passo eu falei, poxa, peraí, eu sou super protegido e gosto disso. E eu uso disso para fortalecer minha droga. Meu uso de droga, minha droga de vida. Qual a dica para quando participamos de grandes eventos? Como assim? Que tipo de grandes eventos? O rei bebê vem lá de quando nós éramos crianças, sim. O termo rei bebê é derivado de uma expressão do Freud. Não sei se vocês conhecem psicanálise, né? O Freud é o pai da psicanálise. Ele falava assim, Sua Majestade o bebê. Porque o bebê tem todas as necessidades satisfeitas. Tem uma expressão que diz, um ditado, né? Quem não chora não mama. E o adicto, ele chora para mamar. Ele chora para conseguir dinheiro, ele chora para ser perdoado, ele chora para ter mais de uma chance, ele chora para conseguir um local para ficar, ele chora para as pessoas o perdoarem dos erros que ele comete, né? Que choro é esse? Muitas das vezes não é o choro da lágrima, às vezes é, mas às vezes é o choro sutil da conversa, da manipulação, do engano, das falsas promessas. Tudo isso perpassa no mundo da adicção. Quarto passo. Por quê? Porque aí eu pego a canetinha, né? Vamos imaginar que essa canetinha aqui eu uso para apontar as pessoas. Ó, fulano é mentiroso, meu vizinho é manipulador, meu cunhado é infantilizado, não, meu pai é muito maldoso, ó, o fulano lá trai a esposa, o outro lá rouba. Durante muito tempo, era uma série de apontamentos, condenações. Não, mãe, eu tô assim, mas você que não viu o filho da fulana lá, porque vocês me maltratam. Era sempre olhando para o outro, culpabilizando o outro, manipulando o outro. O quarto passo pega essa canetinha, que é a canetinha que aponta, faz ela voltar para cá.
Quem sou eu? Se o outro mente, se o outro rouba, se o outro briga, se o outro chora, eu tenho um compromisso agora comigo mesmo. Quem sou eu? E nesse processo de quem sou eu, veio super protegido, mimado, manipulador, covarde muitas das vezes, muito espertinho para umas coisas e um babaca, um bobão para outras. Tô falando de mim, tá, pessoal? No meu quarto passo. No meu quarto passo veio uma palavrinha que eu achava que ela era positiva, eu tinha mó marra com ela. Veio a palavra sedutor. Quando eu queria algo, eu era extremamente sedutor. Eu sabia seduzir pessoas. Porém, a casa sempre caía. Por quê? Porque seduzia mostrando algo que eu não era, seduzia tentando passar coisas que eu não tinha, e com o passar dos dias, a verdadeira face do adicto aparecia. Então, eu marcava de ir e não ia, eu prometia trabalhar e não trabalhava, eu prometia mudar e não mudava, então eu seduzia e depois frustrava. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Vocês estão se identificando com alguma coisa? E aí, ainda olhando para dentro de mim, né, espero que estejam vocês também olhando para dentro de vocês, eu fui vendo, poxa, eu era preguiçoso pra caramba, porque tinha tudo na mão e não tinha acostumado a fazer nada. Então, veio a palavrinha preguiçoso, mentiroso, covarde, chato às vezes. E aí, eu continuei naquela busca por quem eu sou. E aí começou a aparecer coisas legais também. Por quê? Porque eu era mentiroso, preguiçoso, manipulador, covarde, mas veio a palavra inteligente, que eu sempre fui. Eu também era uma pessoa bondosa, porque mesmo naquele processo todo, eu gostava de fazer o bem. O quarto passo, ele traz um universo, porque todos nós somos um universo. E aí veio, sou muitas coisas ruins? Sim, mas também tem coisas boas. E agora, Remes? O que fazer depois de tantas informações? Né? Porque o quarto passo ele vem acompanhado do quinto, do sexto, do sétimo, que tem a ver com esse processo de autoconhecimento. Primeiro, porque o quinto é a partilha, né? O quinto eu vou falar para as pessoas tudo aquilo que eu levantei. Mas no quarto passo, nesse passo do inventário, eu vou levantar essas informações. Né? Eu preciso levantar tudo isso. Fizemos um profundo e destemido inventário moral, inventário de nós mesmos. Por que destemido e profundo? Por que destemido e minucioso? Porque ficar na superfície, fazer levantamentos superficiais não muda ninguém. Ah, quarto passo, quem é? Ah, eu sou um cara bonito, sou um cara gente boa, pô, gosto do Atlético Mineiro, sou atleticano, sou natural de tal cidade, pô, esse é meu quarto passo. Não, filho, coisas rasas? Não, mergulha, destemido e minucioso. Eu peço esse auxílio ao poder superior para eu mergulhar em mim mesmo. Né? Eu vou a fundo ver quem eu sou. Eu olho lá para trás e vejo que fui traumatizado na infância, traumatizei algumas pessoas ao longo da minha jornada, tenho um luto para ser elaborado, que é o luto dos meus pais.
né? Quando eu fiz o quarto passo, meus pais ainda não tinham falecido. Mas tô dando exemplo para vocês entenderem. Quem sou eu? Eu sou aquela criança abandonada na infância? Eu sou aquela criança abusada pelo pai, pelos tios, pelos avós? Eu sou aquela criança que era sempre comparada com o irmão, e aí eu me via sempre em desvantagem? Quem eu fui? Que adolescente era eu? Que jovem eu fui? O quarto passo é mergulhar a fundo em quem eu sou. Remes, o quarto passo, ele pode ser traduzido em quê? Né? É só pegar uma folha de papel e anotar? Não! Abra sua mente para possibilidades. Quarto passo é você ir diante de um profissional da área, um psicólogo, uma psicóloga, e começar a falar de você. Ter contato com as suas questões. Quem sou eu? Do que eu tenho medo? O que me paralisa? O que me machucou tanto lá atrás que reflete até hoje? Que trauma é esse que eu carrego desde a infância? Que ilusões eu tenho? Quais as crenças que eu acredito, que eu passei a acreditar de uma forma? Quarto passo, tudo que você viveu, tudo que você fez, é como se fosse uma autobiografia, é gostoso. Pois vai picotando o áudio, é complicado. Daqui a pouco melhora. Daqui a pouquinho volta. Fala pra mim aí, melhorou? Voltou? Talvez se você entrar da live, sair da live, deve voltar. Muita gente deixa de fazer o quarto passo por medo. Tem membros, né, das Irmandades que colocam medo nas pessoas a respeito do quarto passo. É minucioso e destemido. É detalhado e feito sem medo. Amigo, quanto tempo em recuperação você demorou para fazer um inventário do quarto passo? Olha, meu irmão, eu demorei, viu? Eu já tinha mais de 3 meses sem usar e eu ainda estava ali agarrado no quarto passo. Agarrado não, né? Porque agarrado soa como negativo. Eu estava investindo no quarto passo. Eu estava escrevendo. Sabe? Eu estava levantando informações. Eu estava tendo contato com coisas que não estavam sendo fáceis ter contato. Nos indique irmandades, por favor, claro. Alcoólicos Anônimos, www.aa.org. Narcóticos Anônimos, www.na.org. Procure uma reunião mais perto da sua casa. Naranon, Alanon, Amor Exigente, dentre muitas outras que existem para cada necessidade. Você leu para alguém? Sim, eu li meu quarto passo para minha psicóloga. Eu fiz o quarto passo auxiliado por uma psicóloga. Na época, eu ainda não tinha padrinho, então eu fiz meu quarto passo internado também, olha lá, igual o Fabrício falou, fiz meu quarto passo internado. E o quinto passo apresentei para o meu instrutor e 2 colegas. Eu fiz o quarto passo na clínica e eu apresentei para minha psicóloga. Porque o quinto passo, né, é essa apresentação. Ele diz assim: admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas.
E aí, assim, o meu quarto passo, quinto passo, foi bem natural, porque eu fazia terapia, né? Então toda semana, quando eu ia na psicóloga, eu ia lá falando as minhas coisas. É legal, assim, o processo terapêutico ele é lindo, né? Eu cheguei na psicóloga falando que a culpa de eu usar droga, de eu recair, de eu não conseguir me manter firme, era de diversas pessoas. Era do meu pai, porque meu pai era alcoólatra. Era da minha mãe, porque minha mãe me mimava, me superprotegia. Era culpa das namoradas que eu tive, porque elas não me perdoaram quando eu traí elas. E aí, por elas não me perdoarem, eu revoltei e fui usar droga. Então, a culpa era de todo mundo, menos minha. A responsabilidade não era minha, porque a culpa era de todo mundo. Então, era fácil, né, justificar. E aí, pessoal, compartilha a live aí. Vambora. Me ajuda aí, vamos voltar aí para 50, 55, 60. Tava tão gostoso. Tava cheio isso aqui. Vamos lá. Clica aí no botãozinho. Compartilha. Escreve aí nos comentários assim: a responsabilidade é minha. Porque o quarto passo também é um convite a se tornar responsável. Tá, quem chegou nesse ponto? Eu. Por quê? Por conta das minhas escolhas. Quarto passo, eu descobri que eu estava lá naquela clínica internado por conta das minhas escolhas. A responsabilidade é minha, né? E aí a psicóloga foi me ajudando a trabalhar isso. Ela foi falando, Remes, mas o que você, né, qual a sua parcela de responsabilidade em tudo isso que você está vivendo? E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, isso aqui é tudo derivado de escolhas que eu fiz. Não tem nada a ver com a namorada que eu tinha na época, não tem nada a ver com a outra namorada que eu tive antes, que eu falava que eu comecei a usar droga por causa dela. Não tem nada a ver com o fato do meu pai ser alcoólatra e a infância não ter sido muito fácil em relação a isso, né, dele ter causado traumas com o alcoolismo dele. Depois, as escolhas passaram a ser minhas. E hoje essas escolhas são minhas, né? Hoje isso é mais bem resolvido dentro de mim. Hoje eu sei que se eu escolher bem, as coisas vão dar certo. E se eu fizer más escolhas, as coisas vão dar errado. E não tem a minha esposa como culpada, não tem meus pais como culpados, não tem a culpa da minha filha, não é culpa do patrão, não é culpa da sociedade, não é culpa da sogra, não é culpa dos irmãos, é responsabilidade minha. A responsabilidade é minha. Todas as vezes que eu fugir dessas responsabilidades, eu vou cavar mais fundo nesse poço. Então eu te convido hoje, na live de hoje, a repensar a possibilidade de fazer um quarto passo. Eu ainda tenho dúvida se realmente sou alcoólatra. Então deixa eu te dar uma dica. O Arney Lira: pare de beber sendo alcoólatra ou não. Se para parar de beber para você for tranquilo, você não é alcoólatra e mesmo assim parou de beber, que ótimo, porque beber é uma bosta. Só causa prejuízo. Se você não conseguir parar de beber, é porque você é alcoólatra e aí é um maior sinal ainda de que você precisa parar de beber. Então, quer saber se você é alcoólatra ou não? Fale assim, ó, hoje, a partir de hoje eu não bebo mais. Se você conseguir tranquilo, você não era alcoólatra, a resposta está dada. Se você não conseguir, você é alcoólatra e precisa de ajuda. Te ajudei? Respondi sua pergunta? O quarto passo, ele inclusive me ajudou a ter um pouquinho mais de convicção a respeito disso.
Sou um dependente químico ou não? Sou adicto ou não? Né? Porque eu tinha essa dúvida também. Poxa, olha só que loucura. Eu tava... Ô, Jonathan, depois me dá um oi lá no direct que eu te mando o link, tá? Eu estava no uso do crack. Né? Eu estava no uso compulsivo e obsessivo do crack no ano de 2012, que foi o ano que eu parei. Olha só. Crack todo dia. Crack para levantar, crack para dormir, crack o tempo inteiro. Tempo todo. E aí, o que eu descobri? Que quando eu cheguei na clínica eu não senti mais vontade. Então eu usava todos os dias. E aí eu entro para um tratamento e no segundo dia que eu tava assim, cheguei, né, tinha usado naquele dia, fui dormir, no outro dia eu acordei sem vontade. Pera aí, gente, eu acho que tá batendo campainha aqui. Só um minutinho. Vamos ver se é aqui mesmo. Desculpe, pessoal. Oi. Combate a dengue, posso fazer uma visita? Agora não dá, eu tô fazendo uma live. Ah, tá bom. Então. Tá joia? Combate a dengue, pessoal. Mas infelizmente eu não posso dar atenção pra moça do combate a dengue agora. Tá vendo que loucura? Voltando aqui, desculpa, pessoal. Ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. E aí eu chego na clínica para fazer um tratamento e não sinto vontade de usar. Penso poucas vezes na droga. Olha só que loucura. Nem penso na droga. E aí me vem a dúvida, né? Cara, será que eu sou adicto mesmo? Tava lá usando crack todo dia. E aí eu entro para um tratamento. E nesse tratamento eu não lembro de droga, não me preocupo com droga, não sinto vontade, não dou crises de abstinência. Será que eu sou um adicto mesmo? E aí eu fui ver que para ser um adicto, eu não precisava ter crises de abstinência quando eu parasse. Para ser um adicto, eu simplesmente tinha que lembrar que se eu usasse uma, eu não parava mais. Se eu usasse uma, eu não parava mais. E como acontece isso com uma pessoa obsessivo e compulsivo? Ô Mônica, eu vou responder a Mônica e a Glaucia também. Sua adicção era psicológica? Não é que a adicção é psicológica. A droga que eu usava, ela não causava dependência física igual ao álcool. A dependência era psicológica. Eu com álcool, se tomar uma cerveja, não paro mais. O álcool, o corpo sente falta do álcool. Agora, o crack e a cocaína, a mente sente falta daquele efeito. E aí eu entrei, e aí eu achei outras coisas para fazer. Conhecer pessoas novas, conversar com as pessoas, me reaproximar de Deus, descansar, porque eu estava cansado, muito fisicamente cansado, então eu fui descansar, eu fui me alimentar melhor, eu fui me adaptar àquele ambiente. Então nos primeiros dias eu nem lembrei de droga, não queria nem saber de droga, eu não estava dando vontade de usar. Só que a adicção não é só isso. A adicção é você ter a consciência de que se eu usasse uma, já era. Será que é assim com o tabaco também? Também.
abstinência psíquica, psicológica. Só que aí o tempo passou e eu comecei a ter lembranças com a droga. E aí, em alguns momentos, dentro do próprio tratamento, eu me assentava em algumas rodinhas e ia contar a história das vezes que eu usava. E aí a vontade vinha absurda. Absurda. Gente, adicto que fala em droga, que conta histórias de uso de droga, que fica relembrando momentos que usava, vai voltar a usar. Evite falar de droga, evite falar de uso. Por quê? Porque senão a sua mente te manipula. Quarto passo é autoconhecimento, né? Como assim autoconhecimento? Vou pegar o exemplo que eu dei. Dentro da clínica, da comunidade, eu não tinha vontade de usar. Estava bem, espiritualmente, melhorando fisicamente, me tratando psicologicamente. Só que, através do quarto passo, da terapia, do autoconhecimento, do olhar para dentro de mim, eu comecei a identificar que até nisso eu era manipulador. Eu estava me manipulando, eu poderia estar tentando manipular a minha família, manipular a direção da clínica, para quê? Poxa, esse cara não é adicto, não. Cara, esse cara tá tão bem, esse cara ajuda em tudo, esse cara é educado, esse cara não fala de droga, esse cara... Pra quê? Pra encontrar um espaçozinho pra voltar pra minha rotina, ter a minha liberdade, porque eu não tava lá amarrado, eu não tava lá contra a minha vontade, mas eu estava lá, e lá tinha regras. Então eu tava doido pra achar um espacinho pra minha mãe falar, não, você tá tão bem, filho, vem embora. E aí? E aí eu chegava na minha zona de conforto de novo, onde eu tava pertinho da biqueira, onde eu tava pertinho dos colegas de uso de droga, onde eu tava no controle, né? E aí eu falei, não, eu não tô tão bem assim não, acorda, Remes. Acorda, rapaz, você é adicto, você não é diferente. E aí eu vi aqueles senhorzinhos, né, que chegava lá decorrente do uso de álcool e eles tremiam, e eles davam convulsão, e eles tinham que tomar remédio pesado. Eu falava, gente, eu não sou igual a esses caras não sou... Sabe? E aí eu olhava no quarto passo e falava, eu sou igualzinho. Eu sou igualzinho. Eu não tô tremendo ainda. Deixa eu continuar bebendo para ver. Eu não tomo essa quantidade de remédio, eu não tomo nenhum remédio, né? Eu não tomava nenhum remédio, não tomo até hoje. Por quê? Porque eu parei com 26 anos. E se eu continuo? O que eu poderia estar tomando hoje? Será que eu estaria vivo? Então o quarto passo é olhar pra dentro de você e aceitar quem você é. Eu sou um adicto, cara. Eu sou um adicto. Eu sou um adicto. Que se não fizer terapia, se não partilhar, se não cuidar da recuperação, se não fizer tudo o que eu faço diariamente, hoje eu fui na terapia. Nossa. Deitei, né? A minha terapia é deitada, é no divã. É terapia psicanalítica. A minha psicóloga, ela é psicanalista. Então eu deito no divã, olho para aquele teto assim, olho para frente e ali eu começo. Ali eu começo a falar quem eu sou de verdade. Quem eu sou? Cara, eu sou frágil. Eu tenho medo. Às vezes eu sou inseguro. Hoje na terapia eu fui falar desses 60 mil seguidores aqui. Né, eu falei, assim, abrindo um pouquinho da minha vida para vocês, né? A gente aqui, eu não tô aqui para fazer uma, vamos dizer assim, uma figura. Não, eu sou esse cara aqui mesmo. Então eu fui falar, cara, ainda é muito difícil olhar para todo o sucesso desse programa, né? O quanto isso aqui que a gente tem feito, tem crescido. Não é fácil. Eu olho e falo, gente, que loucura. Ah, deixa eu contar uma história pra vocês. Meu Deus. Se ele estiver aqui na live, ele vai confirmar e vai me matar de vergonha de rir aqui também. Ontem
Olha só pra você ver assim como é que até lidar com as coisas boas às vezes é difícil, né? Com todo esse crescimento, eu já partilhei pra vocês que um dia eu tava no consultório da dentista e a moça chegou pra ser atendida, ela falou: olha, você é o cara do Centro Sobs, eu te conheço e tal. Ontem, era no horário da tarde, teve um horário vago. Obrigado, Mônica. Teve um horário vago de atendimento. Eu falei, eu vou aproveitar para correr, né? Fazer uma caminhada, uma corridinha, exercitar, gente. Pelo amor de Deus. Se você estiver parado sem fazer nada, por favor, comece a cuidar da saúde de vocês. E aí eu fui correndo, né? Dei a volta, passei lá embaixo, dei mó voltão. E aí quando eu já estava cansado, eu comecei a caminhar. E eu estava cansada, e de longe eu vi alguém com um olhar fixo em mim. Um rapaz grande, forte, assim, sabe, meio fortão, com uma plaquinha no bolso da camisa dele, assim, com o nome dele, uma plaquinha de motorista de ônibus. E aí, será que ele tá aqui na live? Se ele tiver aqui na live pra falar, vai ser bem legal. Eu vou chamar ele ao vivo aqui se ele tiver. E aí, ele não parava de me olhar, e eu andando na direção dele, e ele fixo, me encarando. Só que me encarando com a cara fechada, assim, parece que ele é uma pessoa séria. E aí eu fui andando até com medo na direção dele. Mas eu continuei, né, desviei um pouco o olhar, mas continuei olhando. Falei, será que esse cara vai fazer alguma coisa comigo, gente? Que loucura, o que eu fiz? E quando eu me aproximei dele, ele fixou mais o olhar nos meus olhos e falou assim, boa tarde. E eu tomei um susto, falei, boa tarde. E saí andando. E saí resmungando. Falei, gente, que cara maluco, me encarando. Do nada me manda um boa tarde assim e fui embora com aquilo na cabeça. Quando eu terminei meu exercício, eu peguei o celular e eu vi no Instagram. O cara falou assim, você tá em Juiz de Fora? Acabei de te dar boa tarde aqui, sou seu fã, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, olha que loucura. Eu achando que o cara tava me encarando, ia me xingar, sei lá. E aí ele falou, pô, fiquei com vergonha de pedir pra tirar uma foto, pra conversar contigo e tal, sou seu seguidor já tem um tempão, tô só. E aí ele contou a história dele, foi muito legal. Mas, gente, olha que loucura. Olha que doideira. Como é que eu ia saber que era um seguidor que tava me olhando ali, querendo puxar um papo, querendo falar alguma coisa? Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E nunca imaginei que chegaria nesse ponto, né, das pessoas reconhecerem na rua. Confesso que acho muito legal, gosto disso, desse sucesso, né, de todas essas vidas alcançadas, muita gente alcançando a sobriedade, muita gente, um grupo de WhatsApp com quase 1000 pessoas, pô, muito legal isso. Mas assimilar ainda é difícil. Entender tudo isso, entender as pessoas reconhecendo na rua, entender as pessoas falando tudo que elas falam, né, de positivo, ainda é um processo. Então eu vou na terapia, eu falo sobre isso. Eu falo, olha, ainda não acredito que tudo isso de tão legal está acontecendo. Porque é muito legal, gente. Se for juntar aqui a galera aqui, mais a outra lá, né, as duas redes, é 80 mil pessoas. Nossa, é gente pra caramba. É gente pra caramba. É do tamanho de uma cidade pequenininha aí, ó. Tem cidade aí que não tem isso tudo de habitante. Né? Isso é graças a vocês também. Eu tenho que tirar um tempinho dessa live para agradecer vocês. Por que eu tô falando isso? Né? Primeiro para deixar minha gratidão por tudo que vocês fazem, compartilham conteúdo, compartilha a live, traz pessoas novas, convida pessoas para fazer parte da recuperação aqui. Isso é muito lindo. Então o crescimento não é meu, né? Não se deve a mim, se deve a nós. Né? Por isso que tem aquilo lá, juntos podemos fazer aquilo que sozinho a gente não consegue. Há um ano atrás fiz um tratamento, 47 dias, e fiz um inventário meia boca. Aí. Então você tem a chance hoje de fazer um inventário legal. Quando a gente faz um inventário moral, um inventário pessoal, deixa o trem passar que ele passa buzinando. Quando a gente faz um inventário
pessoal, né, a gente tem a oportunidade de ver que não é só com as dificuldades que a gente tem, que é um desafio lidar. É um desafio lidar com o sucesso. Você que... Obrigado, Mônica. Você que estava bebendo, estava usando droga, estava desempregado, estava falido, estava no fundo do poço, que de repente entra em recuperação, né, e começa a conquistar, começa a melhorar, volta a trabalhar, volta a se cuidar, melhora o corpo, melhora a saúde mental, as pessoas voltam a te respeitar. Tudo isso, para o seu psicológico, é complicado lidar, porque ele acostumou com o fracasso. Ele acostumou com as pessoas te xingando, te acusando. Ele acostumou com você se vendo pior do que todas as outras pessoas. Quando você começa a crescer, melhorar, a sua mente tenta te sabotar. Ela tenta te colocar lá, naquele lugar que você estava antes. Como? Autossabotagem, automanipulação, autoengano. Sério, é sério. Gente, 99% das vezes somos nós que puxamos o nosso tapete. Nós provocamos a nossa recaída, nós perdemos o nosso trabalho, nós acabamos com o nosso casamento, nós nos sabotamos 99% das vezes. Vez ou outra, algo acontece fora do nosso controle. Mas na maioria das vezes, nós puxamos o nosso próprio tapete. Olha ali o Ricardo falando, acho que tudo começa pelo álcool. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu já tive sóbrio outras vezes. Nenhuma delas eu recaí na droga. Todas eu comecei bebendo. Ah, porque álcool não tem nada a ver, porque todo mundo bebe, porque... Todas as vezes. Hoje, tem 11 anos, 8 meses e 17 dias que eu não uso droga, nem álcool, nem, né, que eu tô sóbrio. Mas antes de alcançar a sobriedade, eu tive algumas recaídas. Então eu estava bem, eu estava sem usar, eu estava me cuidando, eu tinha dinheiro, a minha família estava bem comigo. E o que eu fazia? Eu ia lá na biqueira e pegava um pó? Não. Eu ia lá na biqueira e buscava um crack? Não. Eu ia lá na biqueira e comprava uma maconha? Não. Sutilmente, muitas das vezes em casa mesmo, ou numa festa de família, ninguém achava ruim, ninguém achava que aquilo era um problema. Eu ia lá, pegava um copo de cerveja, começava a beber, bebia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo mundo já começava a assustar, falava, pô, o cara bebe pra caramba. E aí todo mundo ia dormir, todo mundo acabava a festa e ia pra casa. O que eu fazia? Eu não parava. Eu queria beber mais, eu queria me drogar, eu queria fumar pedra, eu queria cheirar cocaína. Então, o quarto passo, né, ele me ajudou a entender que eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso cheirar, eu não posso jogar, eu não posso apostar. Todas essas coisas, elas ativam a minha adicção. Ricardo, estou perdendo tudo. Ô Ricardo, me chama lá no direct. Eu vou tentar ajudar vocês aí que estão precisando, né? Provavelmente eu vou ter que atendê-los sábado ou domingo, porque durante a semana os horários estão praticamente todos preenchidos. Mas quem precisar de ajuda pode chamar lá no direct. O que eu identifiquei também no quarto passo? Olha que legal, o que eu vou falar aqui agora, prestem bastante atenção. Tirem esse momento da live para ficar quietinho aqui, assistindo e prestando atenção no que eu vou falar. No quarto passo, eu descobri que eu não era só dependente químico. É sério, muita gente ainda não identificou isso. E precisa ouvir essa minha partilha. No quarto passo, eu descobri
que eu tinha uma dependência química, mas eu tinha uma dependência muito grande emocional. Muito grande. Eu dependia mais da minha mãe do que de crack. Eu era um dependente químico que era mais dependente emocional da mãe do que dependente de substâncias. Foi muito difícil permitir esse desligamento emocional. Porque o desligamento emocional, ele foi feito da parte da minha mãe comigo e da minha parte com ela. Só ela tentando se desligar não dava certo e só eu tentando me desligar não dava certo. Nós tivemos que conversar, chegar nesse acordo do tipo, olha, mãe, nós temos... Opa, Antônio começou a seguir. Beijo, meu lindo, seja bem-vindo. Eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, nós temos uma ligação tóxica. De quê? De dependência, de superproteção, de manipulação um do outro. Faço terapia, a terapeuta fala muito sobre parar de tentar ser correspondido. Pois é. E aí minha mãe concordou, eu concordei, falei, a gente precisa se desligar. Eu vou continuar te amando. Nossa, cara, o meu amor pela minha mãe, mesmo hoje ela sendo falecida, né? Hoje eu amo a lembrança dela, hoje eu amo a imagem da minha mãe, no sentido assim, da mulher sensacional que ela foi. Mas eu falei, mãe, eu vou continuar te amando e eu sei que você vai continuar me amando infinitamente. Mas você precisa me permitir viver minha vida e eu preciso permitir que você viva a sua. Remes, meus filhos mais velhos é exatamente assim comigo. Tenho muito medo de se um dia eu partir ele voltar ao uso. Pois é, então desliga agora. Deixa ele viver a vida dele agora. E o desligamento emocional que eu fiz com a minha mãe, que ela fez comigo, né, pra gente parar de depender emocionalmente um do outro, foi necessário que eu mudasse de cidade. Que eu visitasse a minha mãe uma vez por mês, uma vez de 15 em 15 dias. Teve uma época que eu visitei ela semanalmente, né? Teve uma época que eu tinha um trabalho lá na cidade onde a minha mãe morava, e eu ia lá toda quinta e todo domingo. Tranquilo, eu via, passava um tempo com ela, fazia um lanche lá na casa onde eu morava, depois eu ia embora. Então eu precisei me desligar emocionalmente. Desligar do problema que eu era para ela e desligar do problema que ela era para mim. Ela teve também que identificar que ela era super protetora, exagerada, controladora, tóxica em alguns momentos. Compras Premium Brasil começou a seguir. Beijo, Compras, tamo junto. Dá um oi aí, fala seu nome. Você não deve chamar Compras, né? Sinto muita dificuldade de deixar meu filho viver a vida dele. Meu Deus, não sei o que faço. Então, entra para a nossa mentoria de independência, né, para codependentes, e vai aprender a viver, vai aprender a fazer o desligamento, vai aprender a cuidar da própria vida, né? Toma conta da sua vida. Quarto passo é libertador, né? O quarto passo, eu gosto da filosofia da Aitop. Eu sou igual a sua mãe. Pois é. Oi, Anete. A Anete entrou, Mônica? Obrigado por informar aí, minha lindona. Fernandes Odélia. Isso não funcionou comigo. Eu desliguei, mas minha filha continua usando. Claro que funcionou. O desligamento é sobre você. O que ela vai fazer com isso diz respeito só a ela. Então, o quarto passo ele nos liberta, né? Filosofia da Aitop, ela fala assim: não dá mais para fugir de quem eu sou. Hoje eu sei que eu não sou o gigante dos meus sonhos. O que quer dizer gigante dos meus sonhos? Gente, eu não sou tudo isso de tão bom que eu delirava ser. Eu não sou
um super-herói, eu não sou super-homem, eu não tô acima da lei, eu não tô acima do bem e do mal, eu não tô acima das regras, eu não sou esse gigantão que as drogas me faziam achar que eu era. Mas eu também não sou esse anãozinho que eu tenho medo de ser. O quarto passo é a busca do equilíbrio. Quem eu sou realmente? Um gigante? Não. Um anãozinho? Não. Como é que é, Glaucio? Não dê referência deste estudo, Filosofia da Top. Não entendi. Não entendi. Repete aí pra mim. A filosofia da Top, ela fala de entrar em contato com quem eu realmente sou, né? Não o gigante dos meus sonhos e nem a anão dos meus temores. Ah, é só procurar no Google, filosofia da Top. É só procurar. Vai estar lá. É uma página só, é bem simples. Vai estar lá no Google. Ou quem tiver dificuldade de pesquisar essas coisas assim, eu sei que nem todo mundo tem essa agilidade com a internet, essas coisas assim, só me mandar um direct e falar, Rems, eu quero o livro tal, eu quero o negócio tal, eu quero a live tal. Eu atendo todo mundo. Eu não consigo atender todo mundo na mesma hora, né? Porque é muita mensagem, mas quarto passo é uma nudez, né? É despir-se, é tirar a máscara. Gente, é literalmente a máscara cair. E é tão bom ela cair, sabe? Não sou, eu pagava, né? Eu pagava, que eu digo eu botava a banca, eu me passava por, muitas das vezes, fortão, mauzão, boladão, perigosão da quebrada, sabe? Fazia umas maldades com as pessoas vulneráveis, dava uns tapas na cara de um de vez em quando, dava uns murros na orelha de outros, e assumia aquele papel ali sabe, do caó, medo do Rems. O Rems é muito doido, o Rems é o cara maluco aí e tal. Só que o que acontecia? Os mesmos tapas na orelha que eu dava num ou no outro, eu tomava de polícia, eu tomava de outros, né, mais, digamos assim, mais boladões do que eu. Então, quarto passo, eu vi que eu não era esse monstrão. Eu não era esse cara perigosão, boladão. Não, eu era um cara frágil, que estava dominado pela droga e que queria pôr uma máscara para me defender. Eu não queria mostrar minha fragilidade. O quarto passo eu assumi. Sou viciado, cara. Sou dependente químico. O crack acaba comigo. O crack tira toda a minha dignidade. Não dá para usar. Eu sou dependente químico mesmo há quase 12 anos sem usar. Gente, se eu usar uma hoje, acabou dignidade, acabou trabalho, acabou ser pai, acabou ser marido, acabou ser psicólogo, acabou ser idealizador do programa Rede Sobres, acabou tudo isso aqui que a gente está vivendo. Da minha parte, é claro. Não da de vocês. Por quê? Porque não dá. Eu tive que aceitar. Né? Quando bebia, quem que era? Quando bebia era o playboyzão, era o ricão, era o pegador, era o garanhão, era o que botava medo nos outros. E aí? E aí passava o efeito. E o que ficava? Ficava aquele cara frágil, dependente de substâncias, muitas das vezes humilhado, porque bebeu, foi para as drogas, usou, vendeu o celular, vendeu o tênis, vendeu as roupas, deixou o carro na biqueira. Parar com o álcool, mas continuar com a ilusão, Glaucio, ilusão. Doce ilusão. Somos um programa de abstinência total. Somos um programa de abstinência total.
doa quem doer, ofenda quem ofender. Se os órgãos redutores de danos que me perdoem, os conselhos de medicina, de psicologia, do que for, que me perdoem, mas somos um programa de abstinência total. Álcool e drogas que alteram o meu comportamento, o meu humor, que me desestabilizam, eu não posso. Faz sentido para vocês? Não dá. Por que não dá, Hermes? Porque sou obsessivo e compulsivo. E ainda por cima egocêntrico. Se eu uso uma, eu quero duas. E aí eu quero 3, eu quero 30, eu quero 300, eu quero 3.000. Por quê? Porque sou compulsivo. Compulsivaço. Vai ser para sempre isso. Tá complicado. Vai. Total não. Só em substâncias, mas também atitudes, comportamentos, pessoas, lugares. Sim. Falei isso na live de ontem. Eu me abstenho de álcool, eu me abstenho de substâncias químicas, né, drogas, lícitas e ilícitas, mas eu me abstenho de pessoas, eu me abstenho de lugares, eu me abstenho de comportamentos, eu me abstenho de pensamentos, eu me abstenho de hábitos, para eu conseguir ser um sujeito funcional, membro ativo da sociedade, honesto, digno, trabalhador, eu preciso me abster de tudo isso. Não é só deixar de parar de beber. Não é só deixar de beber. Esvaziar a mochila, né, meu lindo? Exatamente. Hoje, eu chego aqui porque não dá para refugiar-me mais de mim mesmo. Quarto passo é isso, é parar de correr de você. Nossa, gente, olha que loucura. Olha que loucura que eu vou falar. Eu já vou responder você, Glaucio, vou fixar seu comentário aqui para eu não esquecer. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até fazer o quarto passo, eu descobri que eu fugia de mim mesmo. Você imagina? Você imagina você tentando fugir de alguém que está colado em você? Fugir de mim. Eu fugia de mim. Eu fugia de quem eu era. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu vivi, né? Parece besteira, mas a terapia ela liberta a gente. O inventário ele liberta a gente. Quando eu era pré-adolescente, adolescente ali, que estava começando a namorar, começando a conhecer, assim, aquela, né, experimentar coisas da vida sexual, né? E as primeiras namoradas, e conhecer aquela coisa toda. Teve um momento que veio uma pressão de amigos, pressão social, né? Que, olha só, eu namorava uma garota lá, uma adolescente, né? E ela era uma pessoa bem bacana, sabe? Só que ela estava numa idade que ela estava pensando ali já em perder a virgindade dela. Só tem adultos aqui na live, eu posso falar sobre essas coisas, né? E aí ela tinha me escolhido, eu era namorado dela, ela tinha me escolhido para fazer isso. Gente, isso parece algo lindo, né? Olha que privilégio, 2 adolescentes tendo a primeira relação sexual ali, né? Isso foi para mim na época uma pressão tão grande. Eu tinha tanto medo, eu não sabia o que fazer, eu tinha tanta insegurança naquilo ali. Falei, gente, é o momento mais importante da vida da menina. Porque eu já tinha feito.
Mas ela não. E ela era uma pessoa, assim, especial pra mim na época, né? Falei, cara, é o momento mais importante da vida dela. Um dos momentos mais importantes da vida dela. Até então seria o mais importante. E eu fiquei com medo. E sabe o que eu fiz? Eu mergulhei na bebedeira. Olha só como é que uma pressão na vida de um adolescente me fez recorrer à substância. Eu comecei a beber, enlouquecer, pirar nas festas, brigar para sair daquele foco que era uma responsabilidade, né? Então, tantas coisas podem levar alguém a usar droga. Tantas coisas podem levar alguém a mergulhar nos vícios, que um quarto passo, uma terapia é importante para a gente se conhecer. Por que eu fazia... por que eu recaía tanto? Por que eu usava tanta droga? Por que eu me sabotava tanto? Na maioria das vezes eu estava fugindo de mim mesmo. Eu estava fugindo de ser o primeiro da vida da menina. Eu estava fugindo de ter que passar num vestibular. Eu estava fugindo de ter que ser um filho exemplar. Eu estava fugindo de estar deixando de ser menino para se tornar homem. Sabe? Nossa, fugindo de mim mesmo, gente. Olha que coisa. Será que vocês não estão fugindo de vocês, não? Será que você não chegou nessa live aqui hoje, né, para descobrir isso? Que o álcool, a droga, o jogo, a codependência, a dependência emocional, será que não é uma fuga de você? Você precisou ir internado? Sim. Eu fui internado. Eu parei de usar numa CT. Será que o álcool, a droga não é uma fuga de você? Será que não é o momento de se encarar? É o que eu falo para os meus pacientes. Para quem não sabe, está chegando aqui, né, o psicólogo, eu trabalho com... E eu falo para alguns aqui, que fuga é essa? O que você está tentando esconder? Lá, eu fugi tanto de mim que hoje não sou ninguém. Então bora resgatar? Bora resgatar essa identidade? Numa das minhas mentorias, que eu fiz 4, 5 meses atrás, a gente trabalhava a identidade, né? O título da mentoria era Processos, Propósitos e Identidade. Quem sou eu? Live de quarto passo tem que perguntar isso o tempo todo. Quem sou eu e do que eu estou fugindo? O que em mim que me faz fugir de mim mesmo? O que em mim me incomoda tanto que eu fujo de mim mesmo? Oh, um salve Ceará! Beijo Nordeste! O que eu não aceito que eu tenho que fugir? O que dói tanto que eu tenho que fugir? O que eu queria ser e eu não sou e eu fujo do que sou? Tô fugindo de quê? Tô fugindo por quê? Vou fugir até quando? Tá sendo funcional fugir? Dá pra fugir? É possível fugir de si mesmo? Não. Dá pra refugiar no álcool? Não. Então tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo, tô perdendo dinheiro, tô perdendo saúde, tô perdendo família, tô perdendo bens materiais, tô perdendo tudo numa tentativa insana de fugir de mim mesmo. Turminha, acabei de lembrar que tem um atendimento agora. Empolguei na live, já passei de 1 hora, a gente fica por aqui, eu sei que a live tá cheia, o assunto tá gostoso, mas vamos fazer o seguinte, não vamos pular pro 5º passo amanhã não? Vamos voltar a falar de 4º passo amanhã? Vamos ficar 2 dias falando do 4º passo? Combinado, amanhã, 11h29, te vejo aqui, amo vocês, uma boa tarde, fiquem sóbrios, amanhã a gente volta a falar do 4º passo. Lembrei agora do atendimento, senão eu deixo a paciente esperando. Beijo, fui!